Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 11. Que trata sobre o episódio da Torre de Babel. Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Meus irmãos, essa é uma daquelas histórias famosas que passaram para a nossa cultura, às vezes como uma forma de falar, às vezes como uma expressão associada à diversidade, não é? Quando nós falamos isso aqui é uma verdadeira Babel, porque é um encontro de estrangeiros, não é? Sempre num sentido muito positivo, de riqueza de linguagem, etc. Mas o objetivo de Moisés foi destacar aspectos negativos disso, não é? E ele faz isso com muita arte, né? E nós vamos ver, ele é um exímio escritor, inspirado por Deus, e ele destaca aqui a teimosia do ser humano, a arrogância do ser humano, mas também mostra o modo como Deus castigou de modo misericordioso a vida dessas pessoas. E apesar da sua misericórdia estar aqui, ela será ainda mais destacada na segunda metade desse capítulo, sobre o qual não trataremos, não é? Nos versículos de 10 em diante até o 32, com a família de Sem, que devemos lembrar que é de onde virá Abraão, cuja semente reunirá novamente todos os povos e raças da terra, né? Então, a estrutura da história, irmãos, ela é relativamente simples. Nós temos aqui a introdução do assunto, né? Depois nós temos o assunto do ponto de vista humano, versículos 3 e 4. Há um centro, um princípio de virada na história, uma tensão na história. E depois nós temos o assunto da construção da torre do ponto de vista divino, versículos de 6 a 8, seguido de uma conclusão. Então é uma história muito bem organizada por Moisés, com um certo equilíbrio, uma certa simetria e com algumas sutilezas, como nós vamos ver, artísticas em relação à escrita desse texto. Segundo a descrição que nós temos em Gênesis 10, no capítulo anterior, irmãos, os vários povos e culturas que hoje temos em nosso mundo descendem de 3 filhos de Noé, que são Sem, Cão e Jafé. O Moisés vai afunilar isso para a descendência dos semitas, é claro, né? dos judeus, portanto. Mas são de 3 raças aqui, ou de 3 homens, de 3 filhos de Noé que descendem os outros povos. E após o dilúvio, o grande dilúvio,
que está registrado em Gênesis 9, essas pessoas todas foram se multiplicando outra vez e passaram a viver na região onde a arca teria parado, que foi a região de Ararate. Isso está no capítulo 8, nos versículos iniciais. A ordem divina, irmãos, para essas pessoas permanecia sendo a mesma. Qual foi a ordem divina que o Senhor tinha dado logo na abertura, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28? Vocês devem crescer, multiplicar e povoar, a terra inteira deve ser povoada. Isso aqui está em questão nesse texto, irmãos. E isso ainda estava valendo naquele tempo, mas parece que as pessoas não queriam isso. Talvez pela comodidade, porque todos falavam uma mesma língua, parece que já se conheciam muitos deles. O texto diz aqui, literalmente, as pessoas tinham um conjunto, uma série de palavras comuns, né? Todo mundo já conseguia se comunicar muito bem ali. Alguns acham que essa linguagem é o hebraico, mas isso não é conclusivo, não se chegou a uma conclusão a respeito disso. Mas o fato é que havia um conjunto de palavras que era comum a todas as pessoas, havia uma comunicação fácil entre elas, né? Então Deus diz para que eles espalhassem, enchessem a terra, povoassem a terra, mas eles resolveram sair juntos, em bloco, e ir para outro lugar, um lugar que eles consideravam seguro, certamente, um lugar aberto, plano. Saíram dessa região de Ararate e foram se estabelecer numa planície, num lugar muito aberto, grande, chamado Sinar ou Sinear, que, ao que parece, tinha recursos, tinha segurança, né? No caso de ter uma enchente, talvez fosse mais fácil eles saírem, eles correrem, né? Já que era um lugar muito plano. E essa planície ficaria conhecida, versículo 9, como Babel ou Babilônia. É muito possível que eles estivessem com medo, sim, de um novo dilúvio. É possível que isso estivesse acontecendo na cabeça deles. E, nesse caso, realmente havendo esse medo, irmãos, as pessoas teriam morrido afogadas naquele dilúvio, não porque Deus castigou, mas porque a tecnologia não era de ponta, porque as pessoas não sabiam como lidar com tsunamis ou com tragédias, né? Então é como se eles estivessem dizendo, caso eles estejam aqui com medo, e é muito provável, né? Eles estivessem dizendo, olha, o que aconteceu na verdade lá, se a gente tivesse uma boa tecnologia, não tinha Deus que afogasse todo mundo desse jeito, né? Então é possível contemplar essa possibilidade, mas independente da motivação que levou essas pessoas a se mudarem e a permanecer juntas, é certo que o ato de não querer se separar, de não se dispersarem pela terra, desagradou a Deus. Deus queria uma coisa, os homens resolveram outra coisa. Deus queria que eles se espalhassem, eles resolveram se unir, irmãos. Observemos no versículo de número 3 e 4 a visão deles. Eles estavam aqui animados com a construção, apesar da sua técnica ser como que criticada por Moisés. Literalmente, os versículos 3, a segunda parte diz assim, literalmente, tijolo, ou tijolemos o tijolo e queimemos o fogo. O que eles querem dizer com isso, Moisés escrevendo aqui, é uma espécie de crítica que Moisés está fazendo a eles. Ele está sabendo que isso aqui não é exatamente a construção tradicional, mas Moisés não está dizendo que essa construção é ruim. Ele não está reclamando nem dizendo que a técnica usada foi ruim, porque a técnica tradicional era com pedra e com argamassa naquele tempo, mas está sendo feito aqui com tijolo queimado e com piche. Moisés não está criticando porque a coisa não fosse boa, talvez até fosse melhor essa tecnologia, mas Moisés está contando isso aqui com o propósito de ressaltar a arrogância, ressaltar a teimosia de pessoas que deliberadamente entenderam que tinham que fazer do jeito delas e não do jeito de Deus. Então, o versículo 4 nos diz, disseram, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Só tinha uma pessoa até então que tinha ordenado esse espalhamento. Claramente eles se insurgem contra o Deus Todo-Poderoso. É uma cidade inteira, a cidade dos homens, fazendo guerra contra o próprio Deus, irmãos. O propósito da tecnologia aqui não era dar glória a Deus, não era servir a Deus e a sua palavra, mas era fazer uma arranha-céu que conferisse àquelas pessoas na posteridade, não é?
um nome, como eles dizem aqui, um nome perpétuo. E esse desejo de ser lembrado pela posteridade, isso pertence a todos os homens, não é? O Francis Schaeffer, no seu livro sobre Gênesis, ele destaca que essa daqui foi a primeira declaração pública do humanismo ateu. Foi a primeira vez que homens que confiavam nos potenciais humanos e que, na prática, eram ateus, porque disso se trata aqui, eles não estão levando Deus em consideração. A primeira vez que eles declaram isso: nós vamos fazer um nome para nós nesta terra, que é a única que a gente conhece, que a gente acredita que exista. Nós vamos fazer um nome célebre, nós vamos ser lembrados pela posteridade. Um outro escritor, o Eric Velin, num livro dele sobre política, ele diz que o céu do escritor ateu, aquelas pessoas que escrevem livros, romances, etc., né? Se você perguntar para ele o que você espera da posteridade, qual é o seu céu, qual é o seu mundo ideal, ele vai dizer: olha, o céu para mim é eu morrer e depois que eu morrer as pessoas continuarem lembrando de mim, lendo meus romances, né? Lendo meus livros. E o João Calvino mostra que essa é a miséria, né? De quem despreza a Deus. A única coisa que resta é esperar que alguém lembre de mim depois que eu for embora. Esse é o discurso que eu estou citando aqui, dois, para não citar filmes e mais filmes em que você ouve isso, né? Que eu gostaria de ser lembrado por não sei o quê. E esse mito da memória eterna, que você destrói ele com 3 meses, ninguém lembra mais do sujeito que morreu, foi embora, né? E quando muito lembra de um sujeito muito grande mesmo. Você não tem essa promessa da parte de Deus a quase ninguém, irmãos. Você tem lá Deus falando de que o nome de Abraão seria lembrado perpetuamente. E é verdade. Até quem não gosta de Abraão, você tem lá 1 bilhão de muçulmanos que não gostam de Abraão, mas todo mundo sabe quem é Abraão. Aliás, eles gostam de Abraão. Está certo? No nosso ponto de vista que eles não gostam. Os cristãos todos lembram de Abraão. Porque Deus disse que o nome dele seria lembrado. Davi, com todos os erros dele, está o tempo inteiro voltando. Teses e mais teses, gente falando, gente meditando. Aquela mulherzinha lá que deu a ofertinha, né? Em algum lugar, alguma igreja no mundo, alguém está pregando sobre ela agora. Ela vai ser sempre lembrada. Algumas pessoas Deus prometeu esse nome, mas as outras não. Esse tipo de fama, de conhecimento, né? Mas essas pessoas estão dizendo aqui que vão criar um nome, e isso é típico de quem despreza a glória de Deus, despreza o fato de que um dia nós vamos ser conhecidos pelo próprio Deus, de que Deus vai dizer que nos conhece, de que nós vamos ter fama de verdade, vamos ter glória de verdade. As pessoas se contentam com essas migalhas à medida que desprezam a glória de Deus, à medida que desprezam aquilo que Deus diz em sua palavra, irmãos, e ficam com as coisas dessa vida, onde tudo é muito breve e passageiro, né? Mas esse pessoal não está nem aí para isso que eu estou falando, né? E confia que seus projetos serão gloriosos e serão lembrados depois. De fato, eles foram lembrados, mas como nós vamos ver, de um ponto de vista do ridículo, que é exatamente isso que começa aqui no versículo 5, que marca uma virada no relato. Porque aqui nós temos uma ironia, irmãos. Moisés, por isso que eu falei que ele compõe isso com muita arte, e ele coloca aqui uma ironia, que pela visão humana, esse projeto era grandioso, era imenso. Só que o versículo 5 nos diz que Deus como que franziu os olhos lá de cima, não é? E ele teve de descer à terra para enxergar direito. Que ele não estava conseguindo ver o que aquelas formigas lá estavam dizendo que ia ser grandioso, ia ser maravilhoso. Isso está em linha com aquelas imagens de Isaías, não é? Que fala sobre Deus como grandioso e as nações, né, do mundo inteiro como um pingozinho que cai do balde. A outra figura em Isaías 40, versículo 22, que fala de Deus como aquele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, né? São pequenininhos, são bem minúsculos. Então há uma certa ironia aqui da parte de Moisés, dizendo assim: olha, eles querem fazer uma coisa muito grande, mas o Deus que é grande mesmo está tentando enxergar que coisa é essa. Que berro de formiga é esse que está tentando escutar? É claro que junto com essa ironia, você já tem aqui o prenúncio de um juízo, né? Significa que Deus está dando aquela risada do juízo, que é aquela lá do Salmo 2, né? Daqueles que se insurgem contra o Messias de Deus. Aí a Bíblia diz: riciar deles o Senhor. Deus vai rir deles no sentido de puni-los, no sentido de interpretar isso com ironia, irmãos. Então há aqui o prenúncio, como nós vamos ver, da vinda de um juízo, de um julgamento contra aqueles que queriam anular
o pacto estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 8, que ordenava, eu repito, que eles enchessem a terra. Isso está muito enfatizado aqui. Deus disse, encham a terra. Eles disseram, não, nós queremos ficar aqui, fazer a coisa do nosso jeito e queremos ter glória por isso depois, na posteridade. Pois bem, irmãos, os versículos 6 e 7, nós temos aqui uma reunião do Conselho Divino. Tradicionalmente, a igreja cristã vê isso aqui como um conselho trinitário, como sendo uma reunião da Trindade, embora reconheça a igreja que isso dificilmente estaria na mente de Moisés, o que não é problema nenhum, porque os profetas costumam falar de coisas sobre as quais eles não tinham total entendimento, não é? Ou entendimento exaustivo, e é bem possível para nós, lendo como cristãos esse trecho, que ele se refira sim ao conselho da Trindade, falando um com o outro acerca dessa situação. Deus entendeu aqui que aquilo era só o começo da maldade. Aquela rebeldia primeira era apenas a primeira rebeldia. Haveria coisas muito piores que só Deus viu, o texto não diz aqui quais seriam, mas o versículo 6 nos diz assim, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O que é que essas pessoas queriam fazer depois disso? Ninguém sabe, só uma pessoa sabe, que é Deus. E Deus resolveu fazer alguma coisa, não é? E daí a decisão do versículo 7, que foi a de cortar a comunicação entre as pessoas, confundindo a linguagem delas e dividindo aquelas pessoas em vários grupos. A confusão, em termos efetivos, provavelmente se deu no entendimento dos indivíduos. Nós não podemos explicar o processo, mas com certeza ele teve de passar pelo entendimento, pelas afeições também. Eles certamente passaram a estranhar uns aos outros, e pela memória. As pessoas certamente já não sabiam mais falar uma língua e aprenderam uma outra, meio que de repente. Nós não sabemos explicar esse processo, sabemos, no entanto, que foi algo muito parecido com isso, irmãos. E daí, a partir daí, haveria diversos grupos, cada qual com a sua língua, e quando se corta a comunicação, corta-se a cooperação, ninguém sabe mais o que significa piche, betume, tijolo, queimar. Cada um fala na sua própria língua, eles iam se identificando por essas línguas, e a partir disso foram se dispersando, e o versículo 8 nos diz que depois disso o Senhor os dispersou pela superfície da terra, e aí eles pararam o projeto que eles tinham de edificação. O versículo 9 é a conclusão da história. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Moisés explica aqui, irmãos, o nome Babel, que entre os babilônios significa portal de Deus, ou portão da divindade. Os judeus entendem como se referindo isso aqui, Babel se referindo a um verbo hebraico que é balal, que significa confundir, significa misturar. E essa é uma interpretação teológica que está presente também quando nós falamos da Babilônia como um símbolo de perseguição, Daniel capítulo 3, de pecado e superstição, Babilônia é símbolo disso, em Isaías 47, e em Apocalipse 17 e 18, Babilônia é um sinônimo de ruína, de destruição. Aqui, irmãos, Moisés está condenando essa soberba fracassada de Babel, fazendo alguns trocadilhos, mostrando que há uma mistura aqui, ou uma confusão dos materiais usados na torre. É como se ele estivesse fazendo um trocadilho aqui. Eles fizeram uma confusão com os materiais da torre, Deus fez uma confusão com as línguas deles. Eles misturaram os materiais e Deus misturaria também as línguas. Eles disseram, vinde, edifiquemos. E Deus disse, vinde, confundamos. E Deus, na sua vontade soberana, prevaleceu sobre aquelas pessoas. Meus irmãos, essa tendência humana para desprezar Deus, ela continuou. Todas as vezes que um governo, um povo, quer fundar um império, ele quer fazer uma unidade, quando Deus diz para não fazer, para não promover isso. Nós vemos isso acontecendo no tempo de Daniel, depois que Babilônia caiu, nós vemos isso acontecendo na coalizão medo-persa. Os persas tinham também um projeto de império, de dominar o mundo, que depois foi substituído pelos macedônios.
aquele lá do Alexandre o Grande, que também tinha a mesma pretensão de ser o imperador do mundo. Depois disso, nós vemos Roma com a mesma pretensão de unificar tudo. O século XX revelou o nazismo, que tinha também uma pretensão imperial de unificar todas as coisas, de criar uma unidade. E existem povos hoje que constituem verdadeiras civilizações com o mesmo impulso de criar uma unidade sem o aval do Deus que governa todas as coisas. Assim hoje são os islâmicos, eles têm essa pretensão de transformar a terra num grande império islâmico, isso é manifestado, o intento deles. Os ideólogos marxistas têm também essa pretensão de fazerem campanhas simultâneas no mundo inteiro, como tem feito, para promover uma mudança de costumes, uma mudança na moralidade, uma mudança da cultura, a destruição de tudo que venha da cultura cristã, e a implantação de uma nova cultura que ainda não foi definida qual será, mas com certeza não vai ser aquela trazida pelo Evangelho. E nós temos também os liberais, que visam construir uma espécie de mundo cristão sem o Deus cristão, mantendo todas as coisas boas que o cristianismo trouxe para o Ocidente, só que excluindo o culto a Deus. E nós temos outros concorrentes menos fortes, mas com essa mesma pretensão, com esse mesmo impulso de unificação, irmãos. E todos cometem o mesmo erro. Esquecem de combinar com Deus. E nunca dá certo. Sempre tem uma coisa, às vezes, ridícula. É uma pedra lá na vesícula de um comandante lá, não deu para fazer aquela batalha decisiva e eles perderam o império. É sempre uma coisa desse jeito. Uma casca de banana simplesmente destrói as pretensões imperiais dessas pessoas, irmãos. E é por isso que os planos delas estão sempre debaixo daquela maldição da inutilidade de que fala o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso serve não apenas para nós, não é? Entendermos que Deus é quem manda em todos os processos, mas é válido também para as nações, que Deus tem não só o coração de cada pessoa na sua mão, mas o coração das nações. Então, se Deus não puser a mão e não disser que as coisas prosperarão, as coisas simplesmente não vão prosperar. Ele continua governando sobre o nosso mundo, irmãos. E, no entanto, a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não faz isso porque está em guerra conosco por um capricho divino. Não é isso. Como eu disse no início, o próprio capítulo 11 já traz aqui uma espécie de preparação, a bondade de Deus preparando um chamado a Abraão, que é o pai de Davi, que é o pai de Jesus Cristo. Então Deus é bom para com a humanidade. Isso aqui não é fruto do capricho divino, não é fruto de uma briguinha que Deus tem com os homens. É fruto da bondade de Deus que quer impedir que o homem se autodestrua, porque é sempre isso que acontece quando eles resolvem não ouvir a palavra de Deus, irmãos. O que nós temos da parte do Messias com isso aqui tudo é que ele foi quem começou a reverter esse castigo de Deus. Esse castigo de Deus que veio sobre os homens, fazendo-os falar muitas línguas e impedindo a sua comunicação. Lembremos-nos de que Cristo, ao subir aos céus, ele enviou o seu Espírito. E o que é que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu quando Cristo enviou o seu Espírito, irmãos, foi a inversão desse castigo aqui. É o texto de Atos 2 que nós lemos, em que o Espírito capacitou aquelas pessoas de várias tribos, de várias nações que tinham conhecimentos de idiomas diferentes, eles passaram a ouvir, todo mundo passou a ouvir na sua própria língua. Isso é o inverso exato de Babel. Então, Gênesis 11 é o exato inverso de Atos 2. Babel é o exato inverso de Jerusalém, nesse sentido. Isso foi o início, um prenúncio, uma antecipação daquilo que virá, irmãos. O início, um sinal de uma mudança que está por vir ainda, que há de se consumar do castigo de Babel para as bênçãos de Jerusalém, para a nossa participação nessa cidade santa, em que todos falam apenas uma língua. Gênesis 11 nos alerta contra a visão humana de viver sem levar Deus em consideração, tanto na tecnologia como também na política. A tecnologia tem um efeito inebriante, tem um efeito intoxicante sobre as pessoas quando elas não levam Deus em conta. É por isso que o tempo inteiro as pessoas professam a sua fé na tecnologia. Já existem livros e mais livros que têm sido lançados relacionando
a tecnologia com a fé que o ser humano tinha em Deus, que agora é aplicado nela. As pessoas aguardam que no futuro a tecnologia o salve. Tem gente que dizendo que daqui a 200 anos não vai morrer ninguém mais. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. Não, Jesus vai voltar não. É porque os nossos cientistas estão avançando muito nos estudos das células, etc, etc. E as ciências vão cruzar num determinado momento, porque essa tecnologia é produto de várias ciências cruzadas, né? Eles vão conseguir montar um esquema aí que vai elevar a vida do ser humano para 1000 anos, 2000 anos as pessoas vão poder viver. Tá, e até lá você vai estar onde? Está esperando aonde? Ele falou, não, até lá eu estarei morto. Eu disse, é? Então que humanidade é essa aí? E que garantias você vai ter que não vai ter uma guerra que vai destruir todos os laboratórios do mundo e a gente vai começar a pesquisar com pau e pedra? Ou você pensa que conhecimento é passado de pai para filho igual a cor de cabelo? Não. Se você não estudar tudo de novo, se alguém destruir uma biblioteca, né? Desculpa o trocadilho, se alguém destruir uma biblioteca, não vai dar para fazer aquilo tudo de novo. Teve gente que disse que essa biblioteca nacional falou, não, a gente vai reconstruir, né? Vai reconstruir o museu, né? Vai reconstruir a Luzia, né? O fóssil, é de plástico que vai fazer, né? Então tem gente que pensa assim, irmãos, que conhecimento você pode simplesmente, na mesma geração, recuperar aquilo. Não é assim, não é assim. E existe uma história da ignorância humana que é enorme. E muita gente também trata sobre isso. É impressionante como o ser humano parece que não progride em termos de conhecimento científico. Como tem uns saltos aí, de repente tem uns retrocessos, tem umas correções, e as pessoas sempre estão atrapalhadas e nunca conseguem obter a tal fama do futuro. A fama de um cientista, em geral, dura 100 anos, 200 anos. Depois vem outro e diz assim, olha, o mestre acertou aqui, mas errou muito nessa área aqui. Eles começam a corrigir o sujeito e, no final, ele tem valor só histórico. Já não tem muito valor prático. Conhecimento é assim, irmãos. Conhecimento é assim. Tecnologia é assim. Ciência é assim. Não é para a gente confiar. São graças, dádivas que Deus dá ao homem. Mas à medida que ele se apega a isso, ele não vai ter fama no futuro. Ele vai ter infâmia. Ele vai ser ridicularizado, como é no caso as pessoas que tentaram, como são no caso aqui, as pessoas que tentaram criar um nome à parte das promessas de Deus, à parte da vontade de Deus. Levando em conta todo esse ensino, irmãos, Agostinho, um grande homem de Deus, que praticamente está no início do período medieval, foi ele quem melhor elaborou sobre esse tema mais fundamental encontrado aqui em Gênesis capítulo 11, numa obra muito importante dele, alguns dizem até que é a mais importante, é uma teoria da história que ele tem, chamada A Cidade de Deus. Para ele, existem nesse mundo, fundamentalmente, 2 cidades. Quais sejam? Babilônia e Jerusalém. Você está indo para uma delas. Você é da Babilônia ou você é de Jerusalém? E ele tenta explicar o que significa isso, não é? Ele diz que o cimento ou o tijolo é o amor dos corações. Ou seja, o seu coração é como se fosse um tijolo e um cimento, e você está ajudando a construir uma dessas cidades. Ou é Jerusalém, aquela da unidade, aquela da vontade de Deus, ou é a Babilônia, que é a terra da dispersão, a terra da divisão, a terra da rebeldia. E ele diz que Babilônia, a terrena, é o amor curvatus, é o amor voltado apenas para si, tá certo? Que vai culminar no desprezo de Deus. É o amor da própria fama, é o amor da própria glória, é o amor de ser lembrado depois de morto. Isso aí, esse amor que se volta apenas para si, conduz ao desprezo de Deus. Esse é o amor de um babilônio. E ele tem, em contrapartida, a Jerusalém celestial, que consiste no amor de Deus, que está no nosso coração e que nos leva a desprezar a nós mesmos. A não nos considerar importantes para ser famosos. Assim, se você é um cristão, você diz assim, não, eu acho que eu não sou muito, eu não gostaria de ser lembrado não no futuro. Eu gostaria que Deus fosse lembrado por meio da minha vida, por meio da sua misericórdia, etc. Então, quem faz parte dessa Jerusalém celestial quer dar glória a Deus, ele não quer ser lembrado por alguma coisa. Agora, quem faz parte da Babilônia é voltado demais para si mesmo, e isso culmina no desprezo de Deus, irmãos. Isso nos leva sempre a uma reflexão acerca de a qual cidade nós temos pertencido. A argamassa, os tijolos do nosso coração, não é?
tem servido para construir que cidade? Que cidade? Porque será nessa que nós vamos morar. Seja na Babilônia, seja em Jerusalém, irmãos. Lembremos de que o destino de cada uma dessas cidades é inteiramente diferente. Uma conduz ao reino eterno, a outra conduz ao horror e ao suplício eterno. E nesse sentido, eu encerro com uma palavra pastoral do apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, acerca exatamente desses dois amores. Ele diz assim, e com essa palavra eu encerro. O João diz assim para a sua igreja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então essa é a mensagem da Torre de Babel, irmãos. Realmente nós vivemos com essa possibilidade constante diante de nós de habitarmos em duas cidades, mas no final as pessoas só vão habitar em uma mesma. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos avizinhados, afeiçoados a Jerusalém, a terra da unidade, a terra da reunião, a terra da obediência. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.